Olá, bom dia, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Eu sou o Diego Gimenez e o Veja Mercado desta sexta-feira, 1º de dezembro, já está no ar. Você pode nos assistir pelas nossas redes sociais ou então nos ouvir pelo Spotify, quando e onde você quiser. O convite também está feito para você assistir o Veja SA, o nosso programa semanal de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. Sérgio Zimerman, fundador e presidente da Petz, é o convidado desta semana e o programa já está disponível no nosso canal no YouTube. As bolsas europeias e futuros americanos são negociados em alta na manhã de hoje. O Ibovespa, gente, acumulou uma expressiva valorização de 12,5% em novembro e teve o seu melhor mês em mais de 3 anos. O mês foi marcado por uma mudança de cenário nos Estados Unidos, que passaram a precificar uma chance menor de um novo aumento nas taxas de juros locais. O dólar também perdeu força frente ao real e acumulou uma desvalorização de 3% neste mês, voltando a negociar abaixo da casa dos R$ 5. A Petrobras ontem aprovou mudanças em seu estatuto social, mas o Tribunal de Contas da União, o TCU, barrou a vedação a indicações políticas para cargos de alta cúpula da companhia previstos pela lei das estatais. Para conversar comigo sobre esses e outros assuntos, o meu convidado de hoje no Veja Mercado é Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Sérgio, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Diego, prazer estar aqui falando com você. Sérgio, o prazer é nosso. Eu quero começar falando sobre o cenário macroeconômico brasileiro. O Ibovespa teve um mês de muitos ganhos, esse mês de novembro, foi marcado por uma mudança de cenário nos Estados Unidos, mas também teve a aprovação da reforma tributária no Senado Federal, falta ainda a chancela da Câmara. Com os dados de inflação sob controle, os números de serviços em queda, também projeções menores de crescimento econômico do Brasil para esse ano e essa preocupação menor com o chamado diferencial de juros com os Estados Unidos, abre-se a possibilidade para discussão de um aumento no ritmo de cortes nas taxas de juros brasileiras? Esse é um ponto importante, Diego. A essa altura, né, que a gente está com um processo inflacionário relativamente sob controle, o IPCA esse ano deve fechar em torno de 4,6, ano que vem em torno de 4. Tem alguns riscos ainda presentes para 2024, especialmente em alimentos, que a gente precisa acompanhar, mas a inflação, de certa forma, está sob controle. Acelerar a queda de juros, né, sair de meio ponto de queda para 0,75, que tem sido discutido, é uma possibilidade, obviamente, já foi discutido ao longo desse semestre em alguns momentos, mas eu tenho a impressão que, dados os riscos que ainda existem pela frente, quando a gente olha 2024, que é quando a gente vai estar começando a chegar próximo do ciclo final de queda da Selic, talvez esses elementos coloquem aí um cenário de que vale para o Banco Central manter o ritmo de meio e olhar com atenção tudo o que está acontecendo. Primeiro é o cenário internacional, né? A gente tem ainda juros elevados nos Estados Unidos, por mais que o cenário comece a desacelerar a inflação americana, a gente tem um cenário de juros por lá que vão ficar elevados por bons meses ainda, e tem o próprio risco fiscal americano que também está elevando as taxas longas, que coloca em um cenário de preocupação, diferente de momentos no passado em que as taxas americanas estavam em zero, né, durante muito tempo, até antes da pandemia, e nesse cenário agora, com taxas mais elevadas, a gente coloca também um piso para a nossa própria Selic. Tem um risco fiscal que é extremamente relevante, a gente não conseguiu, com o arcabouço fiscal colocado esse ano, a gente não conseguiu mitigar completamente esse risco fiscal, ele está presente, ele piora as expectativas de inflação e no final também coloca aí uma certa trava para uma queda muito mais forte da taxa de juros. E, por fim, a gente precisa acompanhar ainda os desdobramentos de alguns elementos da inflação, como eu falei no início, no ano que vem, que são relevantes. Inflação de alimentos, por conta de uma safra mais fraca, tende a voltar com um pouco mais de intensidade ano que vem. Inflação de serviços parece que acomodou no patamar ainda elevado. Então tem um cenário de inflação que está sob controle, mas ela ainda vai se manter entre 4% e 5%. Isso inspiraria também aí uma preocupação do Banco Central nesse ritmo de queda, especialmente no primeiro semestre do ano que vem. Então eu acho que ainda a tendência é ficar em meio, né? Natural ter a discussão de acelerar para 0,75, mas talvez isso valeria lá atrás, no começo do processo de queda. Agora que a gente está começando a se aproximar do ciclo final, no primeiro semestre do ano que vem, eu acho que vale o Banco Central ser cauteloso nesse momento. Certo, você menciona risco fiscal na sua resposta, quero me aprofundar nesse tema.
Esse risco fiscal é o grande fator de preocupação para o ano que vem, que pode provocar um pé no freio do Banco Central. E mais, a gente tem discussão em Brasília, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. Qual que é a grande questão? O que está em jogo? Né? Por que está atrasando essa votação na sua avaliação? E qual que é a importância da manutenção da meta de déficit zero para o ano que vem, por mais que o mercado como um todo acredite que esse objetivo é muito difícil de ser cumprido já em 2024. O grande problema aqui é que o governo não conseguiu dar uma sinalização fiscal adequada ao longo de 2023, né? Na verdade, começou com a PEC da transição ano passado, que já foi um aumento de gasto significativo contratado para 2023. Veio o arcabouço fiscal, que foi um arcabouço intermediário, que olhou essencialmente aumento de arrecadação, manteve um padrão de crescimento de gastos para os próximos anos e colocou aí um cenário muito difícil para o governo de conseguir essa arrecadação. É um cenário que foi criado de superávites nos próximos anos, até 1% do PIB em 2026, demandaria um esforço fiscal de arrecadação, nas minhas contas, de em torno de 350 bilhões de reais para conseguir chegar a esse número. Agora, aumentar a arrecadação depende de medidas do Congresso, depende de um crescimento muito mais acelerado, e essas duas coisas estão difíceis de acontecer nos próximos anos. Então, muito provavelmente o governo não vai conseguir entregar esses números, o mercado sabe disso, ano que vem tem um déficit contratado muito claro, mas toda a discussão que a gente também teve de estresse ao longo desses últimos meses é a percepção de que, olha, a gente sabe que esse déficit vai acontecer, o presidente, o Congresso, o PT, o resto do governo também quer ir já de partida para esse déficit, mas o Haddad, eu acho de forma correta, que é ao máximo possível tentar, de alguma forma, entregar o mais próximo possível de zero. Quer dizer, a gente sabe que não vai dar, mas quanto mais você tentar postergar essa medida de mudar já o déficit para um número pior, eu acho que faz sentido aqui desse esforço de imagem, esse esforço de apresentar medidas adicionais para aumentar a arrecadação, que é importante do ponto de vista de imagem da política fiscal. Né? Mas no final, o resultado fiscal desse ano, de fato, não foi positivo. Né? A PEC da transição foi ruim, o arcabouço fiscal foi bastante intermediário, a gente termina o ano com um déficit bastante elevado. Eu lembro que no final do ano passado, começo do ano, a gente falava muito de um déficit que poderia ficar próximo de 2% do PIB, o Haddad falava do déficit de 1% no PIB, a gente está chegando aí de fato um déficit que vai ficar infelizmente próximo de 2%, colocando mais dificuldades ainda para o ano que vem. Então, esta questão fiscal ainda está muito mal resolvida. Entrando num segundo ano, Diego, eleitoral, fica ainda mais complicado imaginar que você vai conseguir fazer ajustes fiscais significativos ou mesmo aumentar muito a arrecadação no ano eleitoral. Então, acho que a gente tem um cenário fiscal que continua muito difícil, a gente vai precisar voltar a essa discussão em 2027 com um novo arcabouço, com um novo regime fiscal para lidar com essa situação. Você menciona que no final do ano passado era esperado, o ministro Fernando Haddad falava no déficit de 1%, o mercado esperava algo próximo de 2%, está se concretizando um déficit quase de 2% do PIB neste ano. Para o ano que vem, a grande preocupação é o tamanho do buraco nas contas públicas, é o tamanho desse déficit. É apropriado dizer que pode ser um déficit parecido com o deste ano ou deve haver alguma melhora em 2024? O problema é que a gente chegou no final do ano passado, muito por conta do forte crescimento que veio das commodities, né, a gente conseguiu ter um superávit primário pouco acima de 1%. Né, a gente saiu daquele déficit monstro de 2020 por conta da pandemia, conseguiu chegar num resultado primário minimamente razoável no final de 2022. A ideia era que a gente seguisse com esses resultados primários positivos para a gente conseguir diminuir a dívida ao longo do tempo. A nossa dívida é elevada, a gente precisa de fato ter esse fluxo de superávites primários para fazer essa dívida começar a cair. E a gente está num cenário hoje que a gente não vai conseguir, a gente não conseguiu definitivamente em 2023 e pelo jeito, os próximos 3 anos também a gente não vai conseguir. Por isso a apreensão do mercado. Para um tamanho de dívida como a gente tem, a gente precisaria estar tendo aí o superávit primário na casa de 2 a 3% para a gente começar a pensar em estabilizar essa dívida e começar a diminuí-la nos próximos anos. Com um déficit de quase 2% esse ano, em torno de 1% no ano que vem, 25, 26 está caminhando para ser déficit também, a gente está falando de uma dívida pública que vai continuar subindo, vai chegar a 80% do PIB novamente ano que vem, e está caminhando para talvez chegar a 84, 85% do PIB no final do governo. Então esse é o grande risco fiscal que existe hoje, que coloca uma preocupação para o mercado, coloca uma preocupação também para o Banco Central. O Banco Central nos últimos anos tem colocado com insistência a questão fiscal nas suas atas, nos seus documentos, por conta do cenário que de fato piorou
ao longo desse período, né? A sinalização que o Bacen, que o Banco Central tem dado é que, olha, a gente precisa de fato ter esse cuidado muito grande com a política fiscal, porque é a partir daí que a gente consegue pensar numa Selic mais baixa, num cenário mais tranquilo de inflação. Enquanto não tiver esse fiscal de fato muito bem encaminhado, e o Roberto Campos tem insistido nessas falas, nesse discurso, toda vez que ele se pronuncia, e é correto isso, se a gente não for por esse caminho, a gente vai ter nos próximos anos, Diego, uma Selic que não vai conseguir sair muito dos 10%. Acho que 25, 24, 25 e 26 é um período que a gente vai estar ali rodando Selic entre 9% e 11% e não vai conseguir sair muito desse patamar. Porque a grande base disso, infelizmente, é justamente a questão fiscal. Sérgio, a gente tem falado desde a semana passada, dia após dia, a expectativa pela votação da reforma tributária na Câmara dos Deputados e até agora nada. Existe na sua avaliação algum espaço para algum tipo de alteração nesse texto que voltou do Senado, sem que ele precise novamente voltar para apreciação no Senado este ano? E mais, do jeito que está a reforma, os efeitos da reforma tributária eles estão preservados? Ou o número de exceções, o número de regimes especiais e aquelas dúvidas também sobre a alíquota do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, eles acabam minando a proposta? Diego, eu espero que não tenham mais mudanças, né? Foram mudanças demais na Câmara, na votação no Senado também. Muitas exceções foram colocadas e isso prejudica o arcabouço inicial da reforma. Era uma reforma bastante forte, com melhora clara de crescimento, de eficiência e de produtividade para o país nos próximos anos. Essa reforma que tem aí, apesar dessa quantidade excessiva de exceções que a gente tem no final, melhora, obviamente, e simplifica o sistema tributário que a gente tem hoje, né? A confusão de você ter praticamente um imposto para cada produto, no final você consegue fazer isso se você for para a justiça, inviabiliza você pensar num sistema tributário eficiente e adequado para o país. A reforma tenta bastante minimizar isso, né, diminui o contencioso tributário que a gente pode ter ao longo dos próximos anos por conta disso. Você diminui brutalmente a quantidade de alíquotas, simplifica, e isso é importante. Mas a questão do excesso de setores que ficaram fora da alíquota cheia e conseguiram alíquotas diferenciadas, coloca uma complicação em relação à proposta original e uma possibilidade adicional de litígio, né? Você vai ter muita discussão nos próximos 10 anos, enquanto a reforma estiver muito ativa e ainda, né, ela só vai terminar de fato em 2033, muitos setores que estão fora que vão pedir para entrar. Você pensar em cesta básica, por exemplo, o que vai ser exatamente a cesta básica, quem vai estar fora da cesta básica nos estados que vai ter um diferencial, enfim, você abre uma margem muito grande para a possibilidade de outras isenções, de outras diminuições de alíquota no futuro, que é bastante complicado. Então, tirando essa questão que eu acho que é bastante difícil e vai trazer ainda problemas para a gente no futuro, a simplificação por si só é muito boa e a gente consegue ter um avanço em relação ao que a gente tem hoje. Por isso, eu acho que ela vai acabar sendo aprovada, eu acho que não tem aí muito espaço para grandes mudanças na Câmara, tem toda essa discussão política ainda de final de ano. Se não aprova agora em dezembro, acho que no máximo não passa do começo do ano que vem, mas acho que a reforma vai definitivamente ser aprovada. A gente vai precisar prestar atenção em 2024 nas leis ordinárias que vão ser discutidas, né, em relação aos regimes especiais, em relação à própria discussão da alíquota final que vai ser, e a gente só vai descobrir isso no ano que vem. Então ainda tem um passo importante da reforma tributária no ano de 2024. Ela não acaba agora com a aprovação no Senado, né, tem um longo caminho ainda que a gente vai precisar discutir. Certo, o governo deve encerrar esse ano, o primeiro ano de gestão, com o arcabouço fiscal e a reforma tributária aprovados no Congresso. Pensando para 2024, na sua avaliação, existe governabilidade, existe espaço para novas reformas? E qual que deveria ser a prioridade para o próximo ano? Se fala em reforma tributária sobre a renda, se fala sobre reforma administrativa. Na sua avaliação, qual que deveria ser a próxima prioridade do governo? 24 a gente tem que olhar como o que é viável. A gente vai ter um primeiro semestre que a gente vai estar ainda às voltas com a reforma tributária, né? A gente vai ter discussão, como eu falei, de regimes especiais, as leis ordinárias que precisam ser aprovadas, não são muitas, mas a gente vai ter uma discussão que vai ser bastante intensa nesse sentido, pelo menos nos primeiros meses. E tem eleição, segundo semestre o Congresso para, né, o país politicamente para por conta da eleição, então a gente tem uma janela muito curta para isso. A questão toda que a gente precisa pensar é que a próxima etapa da reforma tributária, né, a primeira foi agora de bens e serviços, a segunda é de renda. Pensar numa reforma de renda que é necessário, a gente precisa de fato
atacar esse problema no Brasil, fazer isso no ano eleitoral é um desafio extraordinário por parte do governo e por parte do Congresso. Né? Talvez você vai conseguir fazer coisas muito mínimas e talvez, infelizmente, não consiga avançar muito além do que a gente já conseguiu fazer agora com os fundos exclusivos, com offshore, fazer a mudança em lucros e dividendos, juros de capital próprio, tudo que está sendo colocado para o ano que vem, né, aumentar a alíquota de imposto de renda de pessoa física de CLT, enfim, esse cenário de uma reforma mais ampla, mais robusta na renda, num ano eleitoral, num segundo ano de mandato, sem ter ainda uma proposta, né, Diego? Acho que a grande dificuldade no caso dessa reforma, e comparada com as outras reformas que a gente teve no passado, se pensar a Previdência, a própria reforma tributária, a gente teve durante muito tempo essas propostas abertas, sendo discutidas amplamente pela sociedade, pelo próprio Congresso, até chegar ao ponto de votação. Hoje você não tem muita clareza exatamente do que é essa reforma no imposto de renda. Você consegue fazer coisas pontuais, mas você não consegue fazer uma grande reforma porque você ainda não tem essa proposta. E achar que a gente vai ter uma proposta, de repente, no final desse ano, começo do ano que vem, e vai aprovar toque de caixa rapidamente no ano eleitoral, tem um pouco de dificuldade de acreditar. Então, lembrando aquela máxima, né, que um governo consegue, no mandato, aprovar uma grande reforma, talvez o governo Lula tenha conseguido aprovar a sua grande reforma, que é a tributária de bens e serviços, e a gente vai precisar maturar e trabalhar numa proposta que seja viável de imposto de renda, e aí em 2027 a gente consegue aprovar uma coisa que seja de fato robusta, bem feita, e aproveitar o momento inicial de governo para aprovar uma medida como essa. Né? Mas esse é um dos elementos que atrapalham o governo conseguir melhorar o fiscal nos próximos anos. É um dos pontos essenciais para você conseguir aumentar o superávit primário, como a gente tem falado aqui, é aumentar a arrecadação. E você justamente mudar o imposto de renda, iria a favor de você aumentar a arrecadação nos próximos anos. Eu tenho a impressão que politicamente vai ser difícil isso acontecer nesses próximos 3 anos. A gente vai ver esse cenário talvez se concretizar só em 27. Troca um pouco de assunto, falo sobre a Petrobras, porque ontem a Assembleia e os acionistas aprovaram algumas mudanças no estatuto da companhia, como a criação de um fundo de remuneração de capital e também a vedação a indicações previstas pela lei das estatais a cargos de alta cúpula da companhia. Essa segunda parte, essa vedação, os termos da lei das estatais, foi barrada provisoriamente pelo Tribunal de Contas da União. Quando esse plano foi anunciado lá em outubro, as ações desabaram 6% na Bolsa de Valores, uma reação bem negativa da Bolsa. Na sua avaliação, qual que é o impacto dessas mudanças, principalmente essa relacionada à lei das estatais? E existe um temor de uma volta ao passado? Aumenta-se o risco de interferências políticas na Petrobras? Esse é um grande risco, Diego. A gente está vendo um desmonte gradual da lei das estatais, que foi aprovada lá atrás, depois do governo Dilma, que foi feito justamente para você proteger as estatais, especialmente a Petrobras, de tudo que a gente viu acontecer justamente na época ali, de tudo que levou para a questão da Lava Jato, né? Então, eu tenho a impressão que essas fragilidades, esse enfraquecimento da lei que a gente está vendo agora, especialmente essa possibilidade que se coloca, e infelizmente eu acho que o governo está forçando muito isso para acontecer, de você ampliar a entrada de políticos nas estatais, pensando que a Petrobras isso vai ser bastante complicado se de fato acontecer, você coloca um problema de governança para uma empresa que sistematicamente durante aquele período teve problemas graves de governança, que significaram preços represados, investimentos em queda. A empresa foi prejudicada, no final quem foi muito prejudicado foi a própria sociedade. Então eu tenho a impressão que, infelizmente, por conta desse desejo político, isso pode acontecer e a gente pode estar vendo aí um caminho de uma Petrobras que gradativamente vai perdendo sua boa governança que foi criada nos últimos anos. Isso significa que a gente vai ter que prestar muita atenção ao longo desse período, né, como é que a Petrobras vai lidar com a política de preço. Se ela vai continuar represando o preço, como a gente viu acontecer desde maio desse ano, com a nova mudança de política que a Petrobras fez, né, a gente não está tão distante assim dos preços de paridade, mas sistematicamente esses preços têm ficado mais baixos da paridade internacional do que era antes. Isso coloca aí um risco de prejuízo para a própria companhia e fica uma ideia de que, olha, em algum momento você vai precisar fazer esse ajuste e eventualmente pode acontecer um movimento de preço um pouco mais complicado. A gente não chegou nesse momento, eu acho que por enquanto está sob controle essa questão da precificação, mas a gente sabe que essas questões são graduais, né? Começa com essa mudança na lei das estatais, você podendo entrar político, e lá na frente você começa a ter essa diferença de preço em relação à paridade internacional e começando a trazer prejuízo para a própria companhia.
Enfim, é um cenário que a gente precisa olhar com lupa, com bastante atenção, para não repetir os erros do passado. Digamos que hoje, Diego, a gente está repetindo alguns e ainda no nascimento, ainda pequenos. Mas a gente sabe que a construção disso, no caminho que está sendo levado agora, é negativo e pode, de fato, complicar a vida da empresa e também da sociedade no final, por conta dessa piora que a gente pode ter com a governança da Petrobras. Certo. Para fechar o nosso programa, Sérgio, o Brasil foi convidado oficialmente a integrar a OPEP, a Organização dos Exportadores de Petróleo, entraria como aliado o Brasil. Oficialmente, o governo disse que está avaliando ainda esse convite e deve dar uma resposta à OPEP até janeiro. A OPEP é composta por 13 países, como Rússia, Arábia Saudita, Venezuela. Outros produtores de petróleo, como Estados Unidos, China, Canadá, não fazem parte da OPEP. E ontem, curiosamente, a OPEP anunciou um corte voluntário de 2 milhões de barris por dia na produção global de petróleo. Não é a primeira vez que isso acontece, são movimentos que, na avaliação de analistas, de economistas, sustentam os preços em patamares elevados. E o governo brasileiro aqui no Brasil tenta justamente o contrário, tenta segurar os preços dos combustíveis a ferro e fogo. Na sua avaliação, que tipo de influência o Brasil pode exercer na OPEP? Essa é uma questão interessante, né, Diego? Que a gente está na COP, a gente está no meio de uma discussão ambiental muito intensa, climática muito forte, que a gente tem vivido ao longo dos últimos anos e vai viver com mais intensidade ainda ao longo dos próximos anos, das próximas décadas. E o Brasil, tendo essa possibilidade de entrar na OPEP nesse momento, por mais que seja só como observador, que talvez seja um caminho intermediário, que a gente está caminhando para de fato estabelecer essa posição, de fato é contraditório em relação àquilo que a gente precisa avançar e em relação àquilo que a gente é, né? A matriz energética brasileira é bastante limpa já e a gente fica aí com um sentido de fato contraditório de tudo que a gente sinaliza para o mundo. Quando a gente tenta entrar ou sinalizar que pode entrar na OPEP, é um discurso de fato diferente do que a gente deveria mostrar a essa altura e do que a gente tem condições de fato de mostrar. Agora, o grande problema, né, Diego, é que o Brasil se tornou o maior produtor de petróleo da América Latina ao longo dos últimos anos, passou o México e Venezuela, que sempre foram os grandes produtores. Hoje, de longe, o Brasil é o que mais produz petróleo na América Latina nesse momento, por conta da produção de petróleo que vai aumentar nos próximos anos. A gente deve se tornar um produtor importante, né? Talvez aí o quinto maior produtor, exportador do mundo, passando talvez o Irã. Então, assim, ao longo dessa década, o Brasil vai se tornar um player ainda mais relevante em petróleo. Então, acho que digamos assim, a pressão para entrar na OPEP, por conta desse movimento de petróleo, de produção e de exportação que a gente tem ainda para acontecer nos próximos anos, vai ser muito grande. Eu acho que a gente consegue evitar essa discussão, até porque o Brasil daqui a 2 anos também vai sediar a COP, né? Então fica mais contraditório ainda. Mas dado esse movimento de petróleo que a gente vê acontecer nos próximos anos, né, de tamanho de produção, de exportação, o tamanho da Petrobras comparado com as outras players de petróleo, ela vai se tornar cada vez mais importante também, vai colocar uma pressão muito grande para de fato o Brasil entrar na OPEP. Então acho que a gente pode adiar essa conversação, essa ideia nesse momento agora, mas eu acho que isso vai ficar voltando o tempo inteiro ao longo dos próximos anos e infelizmente a gente vai acabar entrando na OPEP por essa razão, né? A gente tem uma produção muito forte, uma exportação muito forte, e esse chamariz infelizmente talvez vai colocar a gente dentro da OPEP em algum momento nessa década, né? Mas de novo, de forma muito contraditória no momento que a gente precisaria ir para o outro caminho, né? Incentivar a energia renovável com cada vez mais intensidade. Certo, Sérgio, muito obrigado pela sua participação aqui no Veja Mercado, papo de alto nível. As portas do nosso programa estão sempre abertas a você. Até uma próxima. Obrigado, Diego, foi um prazer. Até a próxima. Valeu, até mais. E antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas atualizações ao que será assunto ao longo do dia nos mercados. Ontem houve a publicação da inflação de consumo nos Estados Unidos, os preços subiram 0,2% em média no mês de outubro, ante setembro, número em linha com as expectativas do mercado. O IBGE divulgou há pouco os números de produção industrial do Brasil no mês de outubro. Eles subiram 0,1% e a expectativa era de que subissem 0,3%. Ainda hoje, o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, fará um discurso e são esperadas algumas pistas sobre a condução da política monetária dos Estados Unidos. Passando pelos indicadores, o dólar abre o dia em estabilidade, cotado a R$ 4,91, enquanto os futuros do Ibovespa são negociados em alta de 0,5% nesta manhã. E ponto final nesta edição do Veja Mercado. Eu agradeço a sua companhia, a sua audiência. Lembro que o nosso programa é transmitido de segunda a sexta nas nossas redes sociais, que você também pode nos ouvir pelo Spotify quando e onde você quiser.
O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Bom final de semana para você. Bom descanso e até semana que vem.